Eu quero apresentar então esses outros números que chegam também, que vão falando um pouquinho sobre a questão dos gastos do governo, porque o aumento dos gastos e a taxa de juros, como mencionou o Gani, levaram o déficit nominal do Brasil a um patamar alarmante. O indicador que reflete o balanço entre gastos e arrecadação chegou a 9,41% do produto interno bruto para o setor público consolidado no acumulado de 12 meses até abril. Em valores absolutos, esse déficit ele alcançou ali mais de R$1 trilhão, representando o pior patamar desde janeiro de 2021, que foi a época da Covid-19. Segundo técnicos do governo, o resultado inclui, claro, o pagamento de precatórios que tinham sido adiados pelo governo de Jair Bolsonaro. Já estou vendo as expressões de vocês, mas eu quero começar contigo, Fábio Piperno. Como é que você avalia esse levantamento que coloca aí essa relação entre gasto e arrecadação cada vez mais desequilibrado? É claro que nesses últimos tempos, aliás, há muito tempo, né? Desde o final do governo Lula, começo do governo Dilma, essa não é uma boa relação. É necessário, sim, que o governo busque esse equilíbrio. Ele tem mecanismos para isso, ele pode fazer com que a arrecadação cresça, se a economia crescer, esse é um caminho, e eu acho que é o melhor caminho. Ele pode também cortar alguns custos, é evidente que dá para cortar algumas coisas. Aliás, ontem o economista Felipe Saltos até publicou um artigo sobre isso, do jornal Estado de São Paulo, porque na visão dele dá para cortar 106 bilhões que estão aí, mais ou menos, que, enfim, poderiam estar na mira. Só que também eu acho que ele é um pouco utópico nisso, porque lá no meio ele considera, inclusive, algumas emendas parlamentares que poderiam ser suprimidas. Mas, enfim, essa é uma outra discussão. Agora, não adianta ficar só discutindo isso tudo enquanto não se discutir taxa de juros. Economista do Brasil, ele culturalmente trabalha com as taxas mais altas do mundo. E ele encontra os mais variados e criativos argumentos para defender isso. E nos últimos tempos, já chamei a atenção para isso aqui várias e várias vezes, o vilão da moda agora é o que eles chamam de o aquecimento do emprego. Olha, não conheço nenhum economista liberal que tenha chamado esse argumento de uma aberração. Argumento, inclusive, utilizado pelo presidente do Banco Central. Alangani e eu. Os dois criticamos. Rapidamente, Gani e Segré, agora às 5h25, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Intervalo assim, rapidíssimo. Até já, pessoal. Nas outras plataformas continuamos. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para a Nedes do Carmo Pimentel, nossa telespectadora que sempre está de olho aqui no 3 em 1. Abraço para você e para todos que nos acompanham todos os dias. É muito bom ter vocês por aqui. Fala, Langani, e depois eu abro espaço aqui para o Gustavo Segré. O que você diverge aí do que o Fábio Piperno acabou de dizer? Não, porque o Piperno colocou que como se houvesse uma cultura de juros altos no país. Na verdade, os juros são muito elevados e a gente paga muito juros, e isso impacta evidentemente o déficit nominal, porque o risco no Brasil é muito elevado, porque o Estado no Brasil é muito grande. É tão simples quanto isso. O Estado é gigantesco. Então, para esse Estado conseguir se financiar, ele oferece taxas de juros nos leilões dos títulos do Tesouro a taxas muito atrativas, né, para conseguir rolar essa dívida, para conseguir financiar os gastos. Isso não é normal, né, o que ocorre no Brasil. Agora, os juros não é a causa, os juros, na verdade, é um sintoma. A causa é esse Estado gigantesco. E aí a gente chega numa situação, Evandro, que a gente já tem um déficit de uma pandemia sem ter tido uma pandemia. Olha a gravidade da coisa. E é por isso que há reflexos nessas variáveis de mercado financeiro que estão antecipando o futuro, que não é nada bom. Ô, Piperno, você discordou no momento em que o Gani disse que os juros são sintomas. Por quê? Os juros, eles sobem no Brasil com economia boa, com economia ruim, com, por exemplo, superávit fiscal ou com déficit fiscal. O Segré, inclusive, adora esse exemplo. De pegar, por exemplo, taxa de juros na época do governo Lula. Era um momento de superávit fiscal, economia crescendo e tal, e a taxa de juros lá em cima,
Altíssimo. Naquela época Brasil, o governo não assim. reclamava. Eu não vi o presidente reclamando. Então, mas ele põe a reclamação na boca do vice. O Zé Alencar reclamava todo dia. Mas, Piperno, à medida que o governo Lula 1 fez, de fato, um ajuste nas contas públicas, houve superávit primário ali, na casa de 2,5%, começou a abandonar essa política mais austera no segundo mandato. Mas no primeiro mandato, justiça seja feita, houve uma política de austeridade, a taxa de juros começou a cair. Começou um movimento de queda. Opa! Mas ela caiu porque ela chegou a 26,5%. Então ela tinha... Quando ele assumiu... Foi o primeiro mês quando ele assumiu. Não. Ela de 25 foi para 26,5 e depois começou a cair, é verdade. Então, mas é porque houve condições, houve também um ajuste do lado fiscal. Vou puxar uma parte da fala de Gani. Por favor. Quando o governo puxa, por necessidade de financiamento do déficit, recursos do mercado financeiro, ele está concorrendo com o privado. E recorrendo com o privado, ele tira investimentos que possam ser aplicados pelo privado para bancar gasto público. Geralmente não é investimento. Aí a colocação, por que cresce a dívida? Se o governo todo mês ele gasta mais do que arrecada, ele precisa se financiar. Para se financiar, ele tem que se endividar. E o endividamento, inclusive, vai sendo maior com um agravante. Ele nem sequer tem dinheiro para pagar os juros dessa dívida que ele vai tomando. Então tem o capital da dívida e os juros dessa dívida que ele não paga. A conta só cresce. E o problema é que quando chega a valores, 80%, estamos em 76% agora. Se chega a superar 80% com um déficit que pode superar o 10% do PIB, são alertas muito graves. Isso vai repercutir em um monte de coisas, inclusive, eventualmente, em alguém que de fora tenha que pensar se compra ou não compra um título da dívida brasileira pelo risco do calote. Pessoal, agora às 5h29, quem nos acompanha pela rádio está de volta e nós estamos discutindo os gastos do governo que levam a um déficit de mais de R$1 trilhão. Fala, Zé Maria. Alan, eu vou explicar aqui a história do superávit do primeiro governo Lula. Conta a lenda aqui, lá no Congresso, todo mundo concordava com isso. Logo depois daquele debate lá, final do segundo turno entre Lula e Serra, os dois deixaram as pastas lá no púlpito, né, e foram se cumprimentar para as câmeras. Quando voltaram, o Lula pegou a pasta do Serra e o Serra pegou a pasta do Lula. E o Lula chegou no governo, superávit, os tucanos lá no Congresso, está tendo superávit demais, é preciso liberar a economia, ou seja, houve uma inversão e realmente houve um esforço grande do Palocci ali para fazer o superávit. Eu pergunto constantemente aí para economistas, o presidente do Banco Central, já tive a oportunidade de conversar, mas é só taxa de juros o mecanismo para combater a inflação, a alta da inflação, e todo mundo diz que é imprescindível lidar com essa ferramenta para reduzir a taxa de inflação, que é o nosso trauma, né? Preciso colocar o Brasil econômico no divã para analisar aí essa tragédia da nossa inflação, que chegou a quase 100% ao mês, né? A inflação brasileira, quem viveu tempos atrás, lembra desta memória. Mas, na verdade, essa história de gastos, os gastos públicos, Segré, eles crescem de uma maneira vegetativa. Mesmo sem dar reajuste, mesmo sem aumentar, ele cresce vegetativamente. O Jair Bolsonaro entregou um Brasil melhor administrativamente, porque fechou gargalos, demitiu servidores, não deu reajuste aos servidores, então as contas melhoraram, mas mesmo assim os gastos aumentando. Nós temos um orçamento de 5 trilhões e 500 bilhões de reais, 2 trilhões e 200 bilhões para pagar a dívida, 1 trilhão e pouco folha de pagamento, mais previdência. Não tem mais dinheiro, quer dizer, vai chegar um tempo em que o que arrecada paga o serviço da dívida, não é nem o principal, o serviço da dívida e pronto, e folha de pagamento, gastos engessados e acabou o dinheiro, quer dizer, um país não pode viver assim. Todos sabem que nesse ritmo o Brasil vai quebrar. Qual é a aposta? Em quanto tempo?